Olá, pessoal. Agora estamos aqui para destacar as principais bacias hidrográficas brasileiras e o seu uso. Quando a gente pensa em bacia hidrográfica, e não só falando de Brasil, falando de mundo, é impossível não falar da bacia amazônica. A bacia amazônica ela é a maior bacia hidrográfica do mundo, com o maior rio do mundo em extensão e o rio mais caudaloso, com a maior quantidade de água do mundo. Então, quando você pensar em bacia hidrográfica, é impossível não ter como referência mundial a bacia do rio Amazonas. Grande importância para a gente. O rio Amazonas, dentro de uma região de floresta equatorial, densa, fechada, de difícil acesso, com um transporte muito complicado, o rio acaba sendo o principal vetor de entrada e saída da região. Então, quando a gente pensar no rio Amazonas, você pode pensar nas partes mais altas, como a gente já viu em outro vídeo, a queda ajudando na hidroeletricidade, mas principalmente o seu fato de ser aplainado, a sua grande extensão permite que o transporte seja um grande vetor de uso do rio. Então, quando a gente falar em bacia amazônica, não pense só no seu tamanho, mas também no seu uso como transporte. Tá? Se for para destacar outra bacia de planície e transporte, a gente fala a bacia do Rio Paraguai, que é um importante vetor de comunicação com o Mercosul. Isso também é importante falar. Além disso, destacamos a bacia Tocantins-Araguaia. Por que nós destacamos a bacia Tocantins-Araguaia? Porque ela é a maior bacia hidrográfica 100% brasileira. Lembrando que a bacia amazônica, ela nasce lá no topo dos Andes, então ela não é totalmente brasileira, embora a maior parte esteja aqui. A maior bacia totalmente brasileira é a Tocantins-Araguaia. Destacamos nessa bacia o fato de também usar hidrelétrica, principalmente para a produção de alumínio, a partir da nossa bauxita. Isso é um importante vetor de crescimento e também um importante uso do recurso mineral brasileiro. Outra bacia que nós temos que destacar é a bacia do Rio São Francisco. Qual é a grande importância da bacia do Rio São Francisco? E isso aí você nunca pode esquecer. Ela nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e ele vai rumo nordeste. Ele passa na beira do sertão, que a gente chama, até ele sair no mar. O que isso é tão importante para a gente? O projeto de transposição do Rio São Francisco, tão falado, o desvio de águas do Rio São Francisco, seria por essa classificação. Por ele, apesar de nascer no sudeste, ele caminhar para o nordeste e passar na beira do sertão. Outros usos para o Rio São Francisco, obviamente, é a existência de hidrelétricas, importante também pela sua posição próxima ao sudeste, maior centro consumidor do nosso país. E a bacia que a gente não pode destacar é a bacia do Paraná. Por que nós temos que dar tanto destaque para a bacia do Paraná? Porque nela conta com quedas de águas tão importantes, mas tão importantes, que é a maior hidrelétrica do mundo em potencial, e por muito tempo a maior hidrelétrica do mundo foi construída ali, que é a binacional entre Brasil e Paraguai, a usina de Itaipu. É importante destacar essa vazão? Sim, porque nós falamos de um reservatório imenso, com potencial hidrelétrico imenso nessa bacia. Então, importante falar na bacia do Paraná e sempre associar a usina de Itaipu, lembrando que ela não é a única hidrelétrica da bacia. Então você destaca como o uso de água é importante no Brasil e torna ele um destaque internacional do uso de energia limpa a partir dessa água. Certo? Até a próxima, pessoal.